Amém? Só da igreja com o Pai do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Meus irmãos, quem está bem aqui, dê um glória a Deus. Meus irmãos, a gente fala constantemente do mundo espiritual, né? A gente fala sobre buscar a Deus. Mas, meus irmãos, o mundo espiritual, será que ele é tão importante assim? Se eu ignorar o mundo espiritual e só viver minha vida, será que vai ter alguma coisa de errado? Meus irmãos, eu vou contar para vocês um pequeno conto do nosso querido amigo Platão. E vocês vão entender porque eu estou falando isso. Irmãos, Platão diz o seguinte, né? É o mito da caverna. Ele diz que algumas pessoas foram presas numa caverna e nasceram, viveram ali por muito tempo, né? E eles viam sombra de pessoas passando, sombra de animais passando. Eles viviam na caverna. Então, o que eles conheciam das pessoas, do que tinha lá fora, eram só as sombras. Então, eles viram a sombra do cavalo passando e achavam que aquela sombra era o cavalo. E um dia, meus irmãos, alguns daqueles foram soltos e eles saíram da caverna. E lá fora da caverna, eles viram como é um cavalo de verdade. É completamente diferente da sombra. A sombra é só a sombra. O cavalo de verdade tem a crista, tem toda aquela cor, né? O tamanho do cavalo e tudo mais. E quando aqueles rapazes que saíram, voltaram para a caverna e disseram, olha, para os outros que estavam presos, né? A gente viu como é um cavalo de verdade. Não é assim não, como vocês estão vendo, não. E aqueles que estavam presos disseram, não. A gente quer isso aqui. Do jeito que a gente vê, tá bom. Não, mas lá fora, não sei o quê. E acabaram que eles acabaram matando aquelas pessoas que falaram diferente deles. Amém, meus irmãos? Veja bem, irmãos. Eu vou fazer uma analogia referente ao mundo espiritual. O mundo material é como se a gente estivesse dentro de uma caverna. E tudo que ecoa do mundo espiritual, a gente só vê as sombras aqui no mundo material. Então, a caverna é como se fosse nosso mundo material. Para vocês verem o quão importante é o lado espiritual. O lado espiritual, meus irmãos, é fora da caverna. Diga assim, fora da caverna. Onde tudo é completamente perfeito. Amém, meus irmãos? Então, como os irmãos podem ficar de pé, amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, versículo 49, amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga não amém. Amém. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Não se pode sentar. Meus irmãos, naquele momento em que o povo de Israel, o povo judeu, estava sendo completamente perseguido pelo povo estou falando assim, o povo de Israel, né? Eles estavam subjugados pelo povo romano. A Roma tinha invadido e eles eram meio que cativos, né? Então ali eles estavam sendo cativos, prisioneiros, basicamente. Mas Jesus disse para os discípulos: buscai o meu espírito, porque eu vou derramar fogo, vou derramar poder sobre vocês. Irmãos, eles estavam passando por um momento muito difícil. Israel tinha sido ali levado a cativo, eles estavam sendo dominados por outra nação. Mas Jesus disse: peguem espadas, que se preparem, que eu vou mandar vocês meter a facada em todo mundo. Foi? Foi não. Ele disse: busquem a mim, busquem a Deus. Me dê glória a Deus. Veja bem, meus irmãos, não só, e ainda por cima, apesar dos romanos estarem, como é que eu vou dizer, subjugando Israel, né? Ainda por cima, os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. De misericórdia. Aí o que é que Jesus fez? Ele disse: ó, se juntem, preparem como é que eu vou dizer, um plano, e quando vierem matar vocês, vocês matam de volta. Jesus disse isso? Não. Jesus disse: busquem a mim, busquem a Deus. Vocês percebem que o quão difícil estava o momento de Israel? Quantas vezes a gente vai buscar a Deus, a gente pensa: eita, mas eu estou com tal problema. Eita, mas está acontecendo tal coisa na minha família, tal coisa no meu trabalho. Meus irmãos, Israel estava sendo perseguida. Os cristãos estavam morrendo. Mas Jesus disse: busquem a mim. Não era fuja, ou se armem, ou façam... Não, busquem a mim. Amém de agora, Deus? Porque eles tinham que focar na busca com Deus. Meus irmãos, viam coisas muito piores depois. A busca com Deus, a busca
pelo Espírito de Deus, né, era completamente importante para manter eles fortes. Meus irmãos, às vezes a gente pensa assim, eu estou andando tão cansado, tão fraco, eu estou me estressando tão fácil, eu estou caindo tão fácil, o que é que está acontecendo? Meus irmãos, muitas vezes é porque a gente não busca a Deus. A busca, não é que a gente não busca, às vezes a gente não busca bastante, né? Às vezes a gente ora um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente não busca. E é por isso que a gente cai tão rápido, é por isso que a gente se estressa tão rápido, é por isso que acontece tanta coisa na nossa vida, meus irmãos. Porque a gente não busca. Então o que é que Jesus disse? Olha, vocês vão ser revestidos de poder. Então fiquem em Jerusalém. Amém? E eu vou simplesmente abençoar vocês, né? E o que acontece? Todos nós temos problemas, né? Quem aqui tem problema? Levanta sua mão. Levanta as duas mãos. Todos nós temos muitos problemas. Amém, meus irmãos? E às vezes, quando a gente foca tanto no problema, o problema fica cada vez maior. E a gente começa a pensar, eu não vou ter como resolvê-lo. Meus irmãos, quando a gente foca tanto no problema, a gente perde o foco de Jesus. Diga misericórdia. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: Responde-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, meus irmãos, Jesus estava dizendo, meu amigo, fique tranquilo, busque a mim. Não interessa em qual tempo Deus vai agir. O que interessa para você é que você me busque. Amém, meus irmãos? Tenham glória a Deus? Então, o nosso foco deve ser buscar a Deus. Porque buscando a Deus, Ele nos mostra o seu caminho. Buscando a palavra, Ele nos mostra para onde nós devemos seguir, meus irmãos. Muitas vezes nós, pelas nossas próprias atitudes e escolhas, nos machucamos, nos decepcionamos. E é por isso que a gente deve perguntar para Deus. Você vai perguntar para Deus o quê? Que roupa você vai vestir? Não. Você vai perguntar para Deus que atitude você vai tomar em situações difíceis. E é nesse momento que Deus vai nos guiar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, quando nós buscamos a Deus, como eu falei na ministração, a palavra do Senhor é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou vice-versa, né? As duas coisas iluminam. Mas, para a gente entender que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente sabe para onde ir. E mais e menos a gente tropeça. Amém? Então, veja bem, meus irmãos. Para receber renovo, nós precisamos também de ter ação. Para a gente buscar a Deus e receber renovo, não é só orar, precisa ter uma ação. Diga assim, precisa ter uma ação. Jesus disse para o discípulo, ficar em Jerusalém, que eu vou derramar renovo. E simplesmente foi arrebatado, não. Ele foi assunto aos céus. Ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. E os discípulos ficaram olhando. E eu, assim, a Bíblia não fala, mas eu acho que eles ficaram por horas, olhando ali. E agora, né? E 2 anjos chegaram até os discípulos e disseram, ei, vocês estão fazendo o que aqui? Jesus já foi. Agora vocês têm que fazer alguma coisa. Diga assim, temos que fazer algo. Aqui em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz o seguinte: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus está dentre vós e foi recebido em cima no céu. E há de vir assim como para o céu, vocês viram ele ir. Amém, meus irmãos? Então, assim, eles ficaram olhando para cima, mas eles deveriam agir, irmãos. Muitas vezes a gente ora, Deus, abençoa aquela pessoa. Quando, na verdade, meus irmãos, uma atitude nossa pode abençoar aquela pessoa. Às vezes, a bênção do irmão está no nosso bolso. O irmão está passando dificuldade, a gente está aqui, nem vai fazer falta. Mas eu vou orar por você. Meus irmãos, às vezes uma atitude abençoa a vida do irmão. Entende, irmãos? O reino dos céus é tomado à força. Diz aqui, Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém, meus irmãos? Ou seja, nós precisamos tomar uma ação para poder ser cheios de Deus. Amém? Às vezes a gente ora por alguém, meu Deus, converte aquela pessoa. Meu irmão, você já chegou nessa pessoa e falou a palavra do Senhor? Você já falou Jesus te ama? Você não. Nós já chegamos e falamos Jesus te ama para essa pessoa. Muitas vezes a gente só ora e não tem ação. Muitas vezes a gente está orando aqui, Deus, não, Jesus, vem com renovo, mas a gente não faz um jejum, a gente não faz uma consagração, a gente só ora. Diga misericórdia. Orar é muito bom, meus irmãos. Me esqueci que foi o teólogo que disse que, eu acho que foi Spurgeon, que disse, uma pessoa perguntou para ele, Spurgeon é o pregador, né? Enfim, foi um teólogo, uma pessoa perguntou para ele, qual é o mais importante, orar ou jejuar? Aí ele perguntou, qual é o mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ou seja, os dois são extremamente necessários. Tenho glória a Deus.
Quem foi que disse isso? O senhor não sabe, né? Pois é, eu vi esses dias. Deve ser fase de Facebook, quem sabe. Mas é verdade. Amém, meus irmãos? Então, olha, às vezes queremos receber mais de Deus, mas nós não jejuamos, não nos consagramos. A gente só ora de vez em quando dá. Meus irmãos, o nosso momento com o Senhor tem que ser aquele momento que, independente do que esteja acontecendo, a gente deixa aquele momento só para Deus. Para Deus não é o que sobra. Amém, meus irmãos? Para Deus não é só aquilo que sobra. Está sobrando tempo para eu vou orar. Não, meus irmãos. Para Deus é um momento certo. Amém? Geralmente eu oro, minha devocional com Deus é sempre antes de dormir. Eu estava fazendo assim que eu acordava, mas eu dormia de novo. Então eu comecei a fazer antes de dormir. Por quê? Porque eu queria me concentrar, eu queria orar, queria saber o que eu estava falando. Amém, meus irmãos? Então, entenda bem, a gente não pode dar o que sobra para o Senhor. Amém? Então, veja bem. Às vezes, a gente complica muitas coisas, meus irmãos. A gente pensa de uma maneira, pensa num problema, a gente diz, esse problema ele vai ser muito difícil de resolver, quando, na verdade, uma atitude nossa pode resolver esse problema. Amém? Uma atitude nossa pode resolver. Então, meus irmãos, muitas vezes, o que Deus quer de nós é uma atitude, não apenas orar. Amém? Porque, veja bem, a gente vê o exemplo de Paulo. Paulo, toda cidade que ele chegava, ele ia na sinagoga e passava 3 dias pregando a palavra do Senhor. Ele agia. Ele não orava, Deus salva aquele povo. Não, ele ia lá e confrontava. Ele tinha uma ação. Amém, meus irmãos? Diga assim, temos que ter ação. Meu irmão, o momento de buscar chegou. Essa geração está cada vez mais difícil de viver, meus irmãos. Nós somos muito influenciados, porque toda a nossa volta, coisas nos influenciam. E esse é o momento de buscar, mais do que nunca, meus irmãos. Essa geração está perto do fim, Jesus vai voltar, meu irmão. Diga assim, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, nós estamos perto do fim. E nós precisamos ficar firmes, precisamos buscar, precisamos jejuar. Amém, meus irmãos? Então veja bem, hoje está muito fácil mudar o foco. E nós precisamos focar nas coisas certas. Eu sempre costumo dizer, meus irmãos, nós passamos 90% da nossa vida vivendo, se relacionando, fazendo o que for, e a gente esquece que existe um Deus, só se preocupando com o material. Às vezes a gente se prepara tanto para uma coisa, mas a gente nem perguntou para Deus se era aquilo mesmo que queria para a nossa vida. Você se prepara tanto e acaba não chegando, você acaba não conseguindo. Aí a gente bota a culpa em quem? Deus. Deus, eu me preparei tanto. Mas peraí, você perguntou para Deus se era isso? Você estava se preparando, mas Deus tinha outro plano para você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A gente investe tempo naquilo que a gente acha que é, como é que eu vou dizer? Que é importante, né? Não que eu quero que a gente fique só em casa, só buscando a Deus e no trabalho, no estudo. Não, meus irmãos. Mas nós temos que focar o lado espiritual. Amém? Eu perdi a conta de quantas vezes oportunidades muito boas de emprego chegaram para mim, só que era de noite. E eu não quis, por causa da igreja. E Deus me honrou, meus irmãos. Eu estou num trabalho muito bom hoje. Deus me honrou assim como Deus pode honrar cada um de nós, né? Então, meus irmãos, veja bem. O diabo, ele é astuto. Quando a gente começa a buscar a Deus, ele fica preocupado. Porque, irmãos, a primeira coisa quando a gente começa a ler a palavra, a orar, entenda, cada um de nós tem um veneno dentro de nós. O nome desse veneno é pecado. Amém, meus irmãos? A carne, a natureza humana. E quando a gente começa a orar, quando a gente começa a jejuar, quando a gente começa a buscar a Deus, a ler a palavra, o que acontece é que esse veneno começa a ser... como é que eu vou dizer? Ele começa a morrer dentro de nós, né? A gente começa a negar. E o diabo não gosta disso. Então, veja bem. Eu vou dar um exemplo bem interessante para os irmãos. Não sei se os irmãos sabem, mas a Oi faliu. Vou falar o nome da Oi porque faliu, porque... royalties, né? Mas, olha, a Oi faliu. Agora. A Oi Móvel, né? Eu não sei se a internet, o fixo faliu, mas a Oi Móvel faliu. Mas, veja bem. Antes da Oi falir, a Oi... Aqui, pelo menos aqui pelo Nordeste, quase todo mundo tem Oi. É ou não é? Mas a Vivo vivia ligando para os clientes da Oi. Por quê? Porque a Oi estava pegando todos os clientes da Vivo, um exemplo. E a Vivo queria comprar os clientes da Oi. O que a Vivo fez? Comprou a Oi. Simplesmente. Agora quem é 83, não sei que vocês irmãos sabem, quem for DD 83 vai ser Vivo. A partir de quando eu não sei, porque a Oi faliu, né? Então, irmãos, o diabo ele quer fazer do mesmo jeito que a Vivo faz com a Oi. Ele quer nos comprar, porque nós estamos roubando almas. Amém, meus irmãos? Roubando, entre aspas, né? A gente está buscando, a gente está roubando almas, meus irmãos. Pegando para Deus. Por isso que o diabo, olha só, se o diabo te chama para fazer alguma coisa, não é porque você é bom, não. É porque você está incomodando, amém, meus irmãos? Se o diabo está te procurando, se o diabo está te oferecendo muito prato, né? Se o diabo está te atacando demais dessa maneira, é porque você incomoda, meus irmãos. É porque, de verdade, ele está se sentindo extremamente incomodado. Deu glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, a gente tem que estar atento.
contra o ataque do diabo. Porque quando o faraó, ele percebeu que o povo de Israel tinha se voltado para Deus, o que é que o faraó fez? O faraó pegou e disse, eu vou botar mais trabalho para eles. Eu vou meter trabalho, eles vão nem lembrar de Deus, eles vão trabalhar dobrado. E é isso que o mundo faz conosco. O mundo começa a meter responsabilidade, começa a meter problemas, e a gente esquece de Deus, meus irmãos, mas nós não podemos esquecer. Eu sempre uso essa analogia de quando Pedro saiu do barco, né, e andou sobre as águas. Ele, quando estava olhando para Jesus, meu irmão, ele estava andando sobre as águas. Aí, quando ele começou a olhar em volta, né, a vida, né, o vento, ele começou a afundar. Meus irmãos, se nós queremos andar sobre as águas, nós precisamos focar em Cristo. Alguém diga assim, precisamos focar em Cristo. Então, a primeira coisa que o diabo faz é colocar dúvida na nossa mente. Por que eu estou aqui? Será que eu sou necessário? Várias dúvidas, meus irmãos. E essas dúvidas, entenda bem, nós somos pessoas emocionais. Estamos ali nós, dois psicólogos. Nós somos emocionais, somos ou não somos? As emoções mudam o nosso estado, né? Quando a gente está feliz é uma coisa. Às vezes a gente escuta uma música, fica triste, aquele negócio todo, né? Nosso dia muda por causa de um pensamento bom. Nosso dia muda por causa de um pensamento ruim, por causa de notícia boa, por causa de notícia ruim. E o diabo, meus irmãos, ele trabalha com sentimentos. O que é que ele faz? Ele lança uma seta, um sentimento ruim em você. E a gente para. Às vezes a gente está tão animado para vir para o culto, adorar o Senhor. Mas às vezes, pum, vem aquele sentimento, o cara... Ai, vou de novo para o culto. Estava tão animado, né? E do nada você fica triste. Do nada você fica, não quer ir. Irmão, se é o diabo, repreenda. Está repreendido em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos? O diabo, ele faz isso. O diabo não quer você aqui, não. Porque aqui você está buscando a Deus, você está recebendo de Deus, você vai sair renovado, vai sair forte. Ele quer você fraquinho, para ele poder lhe atacar cada vez mais, amém, meus irmãos? Então, veja bem, meus irmãos. O mundo vai colocar várias preocupações para tirar o nosso foco, amém? Quando a gente está focado, por exemplo, eu acabei de perder o foco aqui e falei uma palavra errada. Está vendo aí, ó? Na prática, eu estou mostrando para os irmãos. Nós temos que focar, meus irmãos, em Jesus. Quando a gente foca, primeira coisa que acontece, as coisas começam a dar errado. Para começar, é o comecinho, é o primeiro nível. As coisas começam a dar errado. Muitas vezes até em casa. Muitas vezes, por mais que seja família cristã, né? Sempre tem algum tipo de confusão. Ou principalmente quando você não tem a família cristã. Aí é pior ainda. Porque aí você em casa, às vezes, tem muito problema. O diabo, meus irmãos, ele lança setas na gente. Nós que estamos buscando. Imagine quem não é cristão. Ele lança muita seta. E as pessoas, às vezes, ficam adeptas dessa seta e acabam tentando tirar a nossa paz. Então, meus irmãos, quando nós estamos focando em Jesus, nós ficamos inabaláveis. A banda Resgate diz o seguinte: a melhor resposta para quem quer nos derrubar é continuar de pé. Amém, meus irmãos? Então só continue de pé, siga firme no alvo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor vai nos honrar. Irmãos, nada aqui é em vão. Amém, meus irmãos? Nada que a gente faz em prol do Senhor é em vão. Tudo que a gente faz, até uma cadeira que a gente ajeita na igreja, não é em vão. Deus está vendo. Por mais que ninguém veja, mas Deus está vendo. E não só isso, meu irmão. Quando você dobra o joelho de madrugada para buscar a Deus ou para orar por uma vida, quando você jejua, quando você ora, quando você ajuda alguém, meus irmãos, Deus está vendo. Diga, Deus está vendo. Deus está vendo. Amém, meus irmãos? Então, olha, Jesus disse, ficar em Jerusalém, né? Até que do alto seja revestido de poder. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos buscar ao Senhor e ter foco nele. O diabo, ele vai tentar nos derrubar. Mas, principalmente, nós precisamos ter ação. Não é só orar. Oração. Tira o orar, fica ação. Né, meus irmãos? Oração. Nós precisamos orar e ter ação. E é dessa maneira que nós pegamos o reino dos céus à força, né? No caso, é dessa maneira que nós nos enchemos do Senhor Jesus Cristo. Porque, veja bem, olha só. Se o pastor Ricardo sempre fala, a gente vai buscar, né? A Bíblia fala, meus irmãos, que não há medida para... Porque o pastor é pastor, tem mais espírito para ele, porque eu sou um diácono, tem menos. Não, meu irmão, é a mesma medida para todo mundo. Basta o quanto você busca. Amém, meus irmãos? Então, se eu for no rio com um copo de água, eu vou pegar um copo de água no rio. Se eu for com um carro-pipa, eu vou pegar não sei quantos litros de água. Irmãos, mesmo jeito, é a busca do Espírito Santo. Quanto mais a gente busca, mais a gente tem. Amém? Então, glória a Deus. Então, meus irmãos, que nós venhamos buscar cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que, de verdade, nós venhamos ter ação e foco. Porque o diabo, ele vai querer nos derrubar. Se está dando errado na sua vida, irmãos, fique feliz. Paulo, ele se alegrava nas tribulações. Porque significava que ele estava fazendo alguma coisa de certo. Se o povo ao seu redor, no trabalho, na sua família, não lhe critica, então tem alguma coisa de errado. Amém, irmão? Com certeza tem alguma coisa de errado. Porque nós que somos cristãos, somos extremamente criticados. Porque nós somos cheios do Espírito e nós incomodamos o diabo, meus irmãos. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.